Boa noite. Estão desanimados, hein? Ai, dá uma animada. Bem, pessoal, vamos continuar aqui a nossa programação. Hoje estamos aqui com o Douglas Rodrigues, não sei se vocês conhecem ele. Ele tem uma página no Facebook chamada Universo Racionalista. Super legal. Eu convidei ele para pedir desculpa, porque eu vi fundando lá a página dele com as minhas notícias de astronomia, então eu tinha que dar uma reparada nisso aí. Mas é um cara que manja aí da parte de ciência, pseudociência, tudo isso aí. Ele vai bater um papo com vocês. Agradecer o Douglas por ter vindo. Obrigado, Douglas. Valeu. Agradeço. E aproveita aí, no finalzinho a gente tem aquelas perguntas e tal que vocês podem fazer. Obrigadão. Bom, filosofia da ciência, basicamente, se preocupa em resolver quais são as questões fundamentais e os problemas que envolvem o corpo de conhecimento científico. A ciência, como todo mundo sabe, pelo menos a maioria das pessoas que já lidam com divulgação da ciência, sabe que ela enfrenta muito problema e que muitas vezes os próprios cientistas ignoram esses problemas. Por exemplo, existe um problema sobre como investigar a conexão cerebral e investigar a consciência. Isso é uma problemática tanto filosófica como científica que carece de um rigor e de um aprimoramento tecnológico que somente com o exercício da filosofia ela pode contribuir para isso. Bom, para a gente começar, entendendo o que é ciência, o que é pseudociência, a gente tem que tentar definir o que é ciência. Ciência, segundo Mario Bunge, que é o filósofo da ciência, é um corpo de conhecimento racional, exato, sistemático, verificável e, portanto, falível. O que quer dizer que ele é falível? Quer dizer que cientistas são seres humanos. Seres humanos costumam cometer erros. A ideia de você poder submeter hipóteses a testes acaba tornando o método científico um mecanismo de autocorreção. Então, se você comete um erro no experimento, vai ter outros cientistas para replicar esses resultados. E isso vai acabar eliminando as hipóteses por erro. Segundo Mario Bunge também, a ciência se divide em dois núcleos: ciências formais e ciências factuais. As ciências formais são a lógica, a matemática, ela lida com entes ideais, que seriam, por exemplo, números, e também ela se adequa a regras do sistema lógico. Então, por exemplo, nas ciências factuais, vocês vão ter um objeto de estudo e vão poder aplicar o método científico para investigar. Então, por exemplo, em biologia, você tem a evolução através de seleção natural. Você vai ter os organismos, o próprio meio ambiente para fazer essa investigação. Nas ciências formais, não. Você vai trabalhar mais com comprovação através de sistemas lógicos, teoremas e assim por diante. Ciência originalmente veio do grego scientia, que significa conhecimento. Antes a gente não tinha uma definição clara do que era ciência e nem do que era propriamente filosofia. A gente sabia que era uma postura de investigação sobre o mundo. Mas a gente ainda não tinha como demarcar o conhecimento científico do não científico. Tanto é que, por exemplo, na época mesmo de Hume, de Kant, a ciência em si era tratada como um ramo da filosofia, filosofia natural. Com essa necessidade de criar um critério de demarcação para separar a ciência da não ciência, Karl Popper ele estabeleceu um critério de demarcação que visava fazer essa divisão. O critério basicamente dele era: uma teoria só pode ser considerada científica se ela puder fazer predições que possam ser verificadas, se possam ser testadas. Se a teoria científica não for passível de verificação, ela não seria científica. Geralmente comete um erro. Geralmente acham que o critério de demarcação é para separar a ciência da pseudociência, mas é para separar da não ciência, o que inclui também metafísica, filosofia e outras áreas do conhecimento. Um critério mais sofisticado para demarcar a ciência da pseudociência veio através do filósofo da ciência argentino Mario Bunge. Eu me baseio muito na epistemologia dele porque ele engloba todas as áreas do saber. O critério dele não visa excluir nenhuma área da ciência,
tipo da antropologia, da sociologia, inclui também as exatas. Então, para o Mário Bunge é o seguinte, qualquer área que tem pretensão de ser científica, ela deve ter uma cosmovisão realista, uma coerência externa, falsibilidade, que é um componente que foi proposto por Karl Popper, exatidão, sobreposição, que basicamente seria a crítica acadêmica a uma ideia que você submete, e basicamente que qualquer área que falhar em satisfazer algum desses critérios, ela pode ser caracterizada como pseudociência. Basicamente o critério de demarcação dele é isso. Envolve uma cosmologia realista, ou seja, a ontologia das ciências factuais é realista porque acredita que existe um mundo que pode ser conhecido objetivamente, independente da nossa experiência sensorial. Coerência externa, porque basicamente você tem que propor hipóteses que não contradigam com princípios que já foram formulados na ciência, que são bem fundamentados. Por exemplo, a telecinese contradiz o conceito de conservação de energia. Isso daí já é um erro que acontece muito na pseudociência. O terceiro componente é a falsibilidade. Apesar da falsibilidade popperiana ser insuficiente para demarcar toda a ciência da não-ciência, a falsibilidade ainda é um componente essencial na organização do conhecimento científico. Por quê? Porque é lá que você vai submeter as suas hipóteses a testes e falsear elas quando possível. Elas têm que ser passíveis de falseação. Por exemplo, a hipótese do estado estacionário. Ela foi falseada por uma evidência da radiação cósmica de fundo, que mostrou que realmente o universo ainda estava em atividade e mostrou também que estava em expansão. Então, a gente vê que ainda a falsibilidade é útil para demarcar a ciência da pseudociência. A sobreposição, como eu falei, é basicamente compartilhar informações com outras áreas da ciência. Geralmente o pessoal se reúne em eventos, fazem workshops, há aquela troca de conhecimento entre outras áreas. Por exemplo, a sociologia, ela pode interagir com a biologia. Temos até uma protociência que se chama sociobiologia. A astrobiologia é uma ciência que incorporou elementos da geologia, da física, da química e da própria astronomia de exoplanetas. Então, há essa troca de informação com diferentes áreas do saber. E, por fim, claro, a comunidade crítica, o debate acadêmico, que é onde você vai expor as suas ideias e elas vão poder ser criticadas por outros especialistas. Sem o elemento da crítica da comunidade acadêmica, praticamente a ciência não evolui, porque a ciência depende de crítica. Bom, aí agora a gente vai tentar definir de uma maneira mais geral o que é pseudociência. Pseudociência geralmente são crenças que são vendidas como ciência, mas que não são ciência. Então, basicamente ela faz abusos de terminologias científicas. Às vezes ela interage com algum conhecimento científico já formulado. Por exemplo, a astrologia é uma pseudociência, mas ela interage com os dados que são recebidos da astronomia. A parapsicologia também, apesar de ela ser uma pseudociência, ela interage com alguns corpos de conhecimento da própria psicologia. E basicamente a maioria das hipóteses em pseudociência, elas não podem ser verificadas. Eles criam um mecanismo que não permite você fazer nenhuma testabilidade direta da ideia. Por exemplo, na própria psicanálise, por exemplo, os psicanalistas lidam muito com o problema da mente, do comportamento, e muitas ideias da psicanálise, por exemplo, não podem ser testadas. Ela peca no quesito falsibilidade. E também, uma característica ideal que define bem a pseudociência é que ela já tem uma hipótese que já foi derrubada, às vezes, por outras áreas da ciência, e ela ignora isso, e ela continua divulgando essa notícia errada como se fosse verdade. E isso também é um caso da psicanálise, que a hipótese sobre repressão de memórias traumáticas foi falseada já. E mesmo assim, a maioria dos psicanalistas ignoram isso. Bom, essas aqui basicamente são as características essenciais que você vai encontrar em quase todas as pseudociências. Elas não precisam seguir todos os componentes aqui da lista. Pelo menos 3 ou 4 características aqui já definem um conhecimento como pseudocientífico. Ela vai invocar entes imateriais ou sobrenaturais que são inacessíveis ao exame empírico. Por exemplo, a parapsicologia vai trabalhar muito com paranormal. Isso é uma ideia que é inacessível ao exame empírico. Você não tem como fazer um teste.
ela é crédula, ou seja, ela expõe um conjunto de ideias e faz de tudo para que ela fuja dessa crítica. Geralmente, se você levanta alguma crítica a alguma pseudociência, geralmente você vai poder ser rotulado de positivista, cientificista, reducionista, e alguns pseudocientistas vão se sentir tão acuados que vão acabar adotando o relativismo epistemológico, para falar assim, beleza, você não consegue refutar minha ideia, então a minha verdade é diferente da sua. Então, basicamente, eles trabalham muito com essas ideias. E, por exemplo, a pseudociência também não encontra e nem utiliza leis gerais. Os cientistas, por outro lado, eles tentam buscar leis gerais para definir o que é ciência. Para propor novas hipóteses, principalmente. Você tem que interagir já com o conhecimento que já existe e melhorar aquele conhecimento que já está em formação. Das hipóteses que acabaram se tornando teorias recentemente. Os seus princípios são incompatíveis com alguns dos princípios mais seguros da ciência. Foi que nem um exemplo que eu dei no slide anterior. Por exemplo, ela pode propor uma energia que é inacessível ao exame empírico ou uma ideia que pode contradizer com outros conhecimentos já bem estabelecidos em ciência. Como, por exemplo, a ideia que eu dei de telecinese que contradiz o princípio de conservação de energia. A pseudociência também não interage com nenhuma ciência propriamente dita. O que isso quer dizer? Por exemplo, vamos pegar a psicologia. A psicologia, ela se envolve no estudo juntamente com a biologia. Tanto é que tem uma área nova aí que está em crescente desenvolvimento também, que é a psicobiologia. Tem também a neurociência, que ela interage com a neurociência. Inclusive, o método de abordagem que se chama neuroimagem surgiu da psicologia, que posteriormente agora é usado em neurociência. A pseudociência também não requer nenhuma larga aprendizagem. Por exemplo, você aprende tudo que ela tem a te mostrar de uma maneira fácil. Não requer um background grande do conhecimento. Por exemplo, se você quer entender mecânica quântica na real, você vai ter que estudar cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, física. Se você for se inteirar com um pseudocientista que divulga, por exemplo, misticismo quântico, cura quântica, eles vão ignorar toda a parte matemática, toda a parte da física em si, e só vão passar mais ou menos mensagem de autoajudas com termos que foram roubados da ciência. Então, basicamente, a gente tem que ter uma atenção especial para isso. Ciência não é fácil. Tanto é que quando você entra na graduação, muita gente se dá mal, não acaba se acostumando, inclusive tem até dificuldade com cálculo, e aí acaba se rendendo ao conhecimento que pode adquirir através do estudo da ciência. A pseudociência também só interessa a quem possa ter uso prático. O que isso quer dizer? Por exemplo, existem muitas investigações de ciência que, por exemplo, você vai ler a notícia e você vai falar assim, nossa, essa notícia aqui não vai me acrescentar nada. Na verdade, nós ainda estamos trabalhando numa ideia e ainda a gente não sabe como vai usá-la a nosso favor. Já a pseudociência, não. Para ela só interessa passar a informação que o próprio pseudocientista vai acabar lucrando com isso. Por exemplo, os homeopatas vivem ganhando dinheiro vendendo homeopatia como se fosse realmente um remédio para curar algumas gripes, algumas formas de doença. O que interessa para eles é o lucro. E não, na verdade, ajudar a população, a sociedade, a cultura de alguma forma. Bom, ela também mantém a imagem da comunidade científica, que basicamente basicamente assim, em ciência você vai ver muita gente, que nem eu falei anteriormente, fazendo workshops, trocando as ideias, tudo. Na pseudociência você raramente vai ver por exemplo, algum congresso de pseudociência convidando cientistas de verdade para debater a ideia. Então, mais ou menos é o que? Ela faz de tudo para fugir da comunidade acadêmica. Bom, aqui tem mais ou menos alguns exemplos de ciências e pseudociências. Segundo Carl Sanger, cada área da ciência tem seu próprio complemento de pseudociência. A astronomia tem a astrologia, a astrobiologia tem a ufologia, a biologia, como componente da evolução biológica, tem o design inteligente, a mecânica quântica, o misticismo quântico, que também envolve a cura quântica. A medicina científica, que é a medicina baseada em evidências, tem a homeopatia e tem outras medicinas alternativas. E a psicologia tem a parapsicologia e boa parte da psicanálise. Bom, também existe o termo protociência. Ultimamente eu vejo até defensores da pseudociência usando esse rótulo
para tirar, por exemplo, a fama pejorativa que a psicanálise vem ganhando nos últimos anos. Bom, protociências é basicamente o quê? São novas áreas do conhecimento científico que estão em ascensão. A astrobiologia se incorpora nesse aspecto porque ela lida com o problema da origem da vida. Ainda a gente não tem uma teoria consistente para falar sobre a origem da vida. A gente também tem alguns problemas, por exemplo, na hora de fazer busca por civilizações extraterrestres através do SET. Então isso são hipóteses ainda que ainda figuram no meio científico, mas ainda precisam ser mais estruturados para que possa, de fato, formalizar a astrobiologia como uma ciência de fato. Mas ela é científica. A ideia da protociência é mostrar que essas áreas são científicas, mas que precisam de mais estudos. Ela precisa evoluir, precisa de um corpo de conhecimento mais consistente. A psicologia, eu coloquei ela como protociência, porque na psicologia, principalmente na graduação, você vai ver correntes dividindo o próprio conhecimento da psicologia. Você vai ver uns que defendem uma psicologia interagindo mais com a filosofia que incorpora os aspectos do existencialismo, da fenomenologia. Você vai ver também alguém que sempre vai usar a psicologia para envolver mais o corpo teórico da psicanálise. E, de fato, você vai encontrar psicólogos que querem construir conhecimento e querem realmente entender o comportamento humano em sua totalidade, ou pelo menos parte disso. A sociobiologia também é uma área nova em desenvolvimento, tem pelo menos pouca divulgação sobre a sua área. Basicamente é o que eu falei, ela incorpora elementos da sociologia, biologia, e por fim tem a teoria das cordas, que basicamente ela também sofre muito com críticas em relação à sua cientificidade. Por exemplo, a teoria das cordas pelo menos a maioria das críticas voltada a ela, ao problema que ela não pode ser falseável, não pode ser testável. Geralmente a desculpa que dão é que ainda não temos tecnologia o suficiente para poder fazer um procedimento, um teste mais rigoroso da área. O problema é o seguinte, enquanto ainda a gente não tem algum mecanismo de falsear ela, de testar ela em si totalmente, então é uma área que continua em aberto. A vantagem dela é que ela possui algo que se chama parâmetros livres, que são basicamente os dados dela podem ser modificados para se adequar a qualquer tipo de experimento. Por exemplo, um físico vai propor um determinado conjunto de hipóteses sobre a teoria das cordas, vai calcular a medida de algum fator e vai falar assim para o físico, praticamente o experimental, testa assim que você vai encontrar tal coisa na LHC. E possivelmente pode encontrar alguma evidência que acabe corroborando com a teoria das cordas indiretamente. Não quer dizer que vai fornecer uma evidência direta para a teoria das cordas, mas algo que pode colaborar ou com ela mesmo, ou com uma outra área que tem mais ou menos a mesma pretensão de usar as evidências que ela fornecer. E, aliás, eu vou falar um pouco disso para o final. Isso aqui são alguns problemas filosóficos da ciência. Geralmente, todo mundo acha que, pelo menos boa parte das pessoas com quem converso, acham que a filosofia não tem mais nada a colaborar com a ciência, o que é um erro absurdo. Porque, por exemplo, alguns problemas da ciência são filosóficos como, por exemplo, em astrobiologia, a minha amiga recentemente fez uma tese apresentando o darwinismo universal, que é basicamente uma hipótese, supondo que existam civilizações extraterrestres, de como poderia ser a evolução em outros lugares, em outros planetas e com outras civilizações. Obviamente é um estudo hipotético. E isso também é um problema filosófico, ou seja, levar a perspectiva da evolução biológica a uma perspectiva cósmica. Bom, tem o problema da determinação da teoria pela evidência. Esse daí é um problema que também acontece muito com a teoria de cordas. Que é assim, você consegue evidências para uma determinada hipótese. Só que a evidência é insuficiente para mostrar qual teoria, que pretende basicamente explicar a mesma coisa, só que às vezes por fatores diferentes, qual é a teoria certa. Ou seja, você lida com o problema de como escolher a melhor teoria com um pouco de evidência que você tem. E o problema também de falsear e testar hipóteses que requer sofisticadas ferramentas tecnológicas, que é a teoria das cordas, como eu disse. E o problema que vem tomando os debates, pelo menos nos círculos de humanidades, sobre a visão de mundo da própria ciência, que geralmente envolve um debate atual entre o realismo científico, e o antirrealismo, que pode ser conhecido também como empirismo construtivista.
Obviamente existem várias correntes do realismo e do antirrealismo, mas eu vou acabar me focando mais nesses dois, porque são os que são mais debatidos atualmente. Bom, o problema da determinação da teoria pela evidência é quando duas teorias que descrevem praticamente a mesma coisa ou possuem uma evidência, a evidência acaba sendo incapaz de demonstrar qual é a teoria correta. Ou seja, em outras palavras, para cada conjunto de evidências, existe mais de uma teoria que explique. Esse teoria que explique, esse mais de uma teoria, vocês podem levar como se fosse uma proto-teoria, ou seja, um conjunto de hipóteses que já não é mais apenas uma hipótese, mas um nível de conhecimento que já evoluiu um pouco ao ponto de não ser mais considerado uma simples hipótese, porque já vem trazendo evidências indiretas que corroborem indiretamente com o modelo ou com outra área do saber. E uma solução para o problema da indeterminação da teoria pela evidência é a inferência da melhor explicação. O que quer dizer com isso? Você vai analisar as teorias na mesa, entre aspas, e você vai ver qual delas possui inferências que são basicamente raciocínios desenvolvidos a partir de dados, para ver qual que é a melhor que descreve a realidade, qual que tem a melhor intenção de descrever melhor o objeto de estudo. Mas, claro, levando em conta os dados. Essa é uma das soluções propostas e também é considerada uma defesa para o realismo científico. Bom, o problema da falsibilidade. Hipóteses e prototeorias ou metateorias que atualmente não possuem formas para testar ou falsear, mas ainda assim fazem parte da investigação científica. O que demonstraria também uma insuficiência do critério de Popper em demarcar satisfatoriamente toda a ciência da não-ciência. Bom, aqui temos um exemplo legal do problema da falsibilidade do Popper. Por exemplo, a gente tem um problema difícil da consciência, que é um problema em filosofia da mente, psicologia e neurociência. A gente não sabe ainda o que é a consciência. A gente tem hipóteses que tentam explicar o que é a consciência. Uma das hipóteses falam que geralmente partes do cérebro que são ativados, que geram um tipo de consciência. A psicanálise, por outro lado, já tentou explicar a consciência, e muita gente utiliza até a definição freudiana de psicanálise para falar sobre a consciência, com a intenção de que só essa ideia é a válida. Mas devemos lembrar que, na verdade, ainda a gente não tem uma explicação do que é a consciência. A gente não tem meio ainda de testar isso. A gente nem sabe, na verdade, se existe de fato isso ou se é uma outra coisa. Então, possivelmente, se alguém descobrir o que é consciência, vai ganhar um prêmio Nobel. Prototeorias geralmente possuem grandes números de parâmetros livres. Ou seja, é aquela teoria que se ajusta a qualquer dado, ou pelo menos quase a qualquer dado. Por exemplo, assim, você testa ela com determinado nível de valores, uma determinada teoria. Vamos às cordas, por exemplo. Você modifica alguns dados, vai lá em algum aparato tecnológico, tipo LHC, testa com esses dados e você acaba não encontrando nada. Aí o que acontece? Ela foi falseada? Não. Aí volta para o físico teórico e vai recalcular os parâmetros e de novo vai mandar para o físico experimental até ele achar alguma coisa. Muita gente se irrita com o fato da teoria de cordas ter esses parâmetros livres, porque geralmente é como se fosse escapar de uma refutação. Bom, agora a ideia central aqui do realismo com o antirrealismo. Como eu disse, existem várias visões de mundo que incorporam tanto o realismo e o antirrealismo. Mas eu só quero me focar nos que são mais debatidos, que é o realismo científico e o empirismo construtivista. O realismo científico é a ideia de que a ciência está tentando nos dar evidências objetivas que nos permitem descobrir algo sobre como o mundo é ou como seria, possivelmente, próximo disso. Então, basicamente, é o que? É a ideia de que realmente existe uma realidade objetiva, existe uma verdade, e essa verdade pode ser encontrada e conhecida através da ciência. E isso geralmente vem deixando muitas pessoas, principalmente do círculo de humanidades, onde prevalecem correntes pós-modernas, dessa ideia. Porque para a maioria dos pós-modernos não existe uma verdade objetiva, não existe uma realidade objetiva, e isso frustra muito eles. O empirismo construtivista é a ideia de que quando a ciência constrói modelos sobre entidades não observáveis, neutrinos, por exemplo, eles não representam a realidade e, portanto, não deveriam tomá-los como verdade. Obviamente, para desmascarar essa ideia do empirismo construtivista, a gente pode recorrer a uma coisa que se chama evidência observável de algo não observável. Observável de algo não observável. O que quer dizer com isso?
Basicamente, a ideia é que temos fósseis de dinossauro, por exemplo. A gente não vê os dinossauros, mas a gente sabe que aquilo representa um ser vivo que viveu há milhares de anos. Basicamente, isso é um argumento contra o empirismo construtivista. Então, é algo que você não está observando diretamente, você não está vendo o dinossauro em vida, mas você está vendo evidências da existência deles. E é só isso. Alguém quer fazer alguma pergunta? E áreas como economia, por exemplo, que elas não podem ser falseadas e também não são tão objetivas? Elas encaixam em ciência, uma protociência? Na definição de economia, a gente tem teorias econômicas, tem teorias políticas que interagem, por exemplo, com história. A história propriamente é uma ciência. A economia é uma ciência. Só que naquela definição que eu dei no início, que fala sobre ciências formais e ciências factuais, você vai encontrar mais ou menos uma subcategoria dentro de cada área da ciência. Por exemplo, nas ciências formais, que eu citei como matemática e lógica, são elas só. Mas nas ciências factuais você vai encontrar o quê? As ciências econômicas, você vai encontrar também as ciências culturais, que são consideradas a sociologia e a antropologia, por exemplo. E você vai encontrar também as ciências exatas, como todo mundo já conhece, física, química, em si. Então é basicamente isso. Ela pode ser considerada assim uma ciência, só que também depende de qual método, de qual epistemologia você vai adotar para classificá-la como uma ciência. A ideia do Bunge incorpora a economia como uma ciência. Do Popper já teríamos outros problemas, possivelmente mesmo com a falsibilidade, como você citou. Você é formado em filosofia, é isso? Não, eu sou estudante de filosofia, estou me graduando ainda. Filosofia. Eu sou da área de ciências exatas, sou de astronomia. Na graduação da UFRJ, eu graduei já há muito tempo, nós tínhamos uma cadeira de epistemologia, filosofia. E eu me lembro que na época, não sei como está agora, muitos cursos de física, de ciências exatas, não tinham cadeiras de filosofia. O que você acha? Eu tenho uma sensação clara de que isso faz falta para um pesquisador de ciências exatas. Principalmente um pesquisador que lide com observações, com dados, com uma visão do universo. Gostaria que você corresse um pouco sobre essa questão do ponto de vista educacional, do ponto de vista de dar uma visão do cientista de ciências exatas mais geral do que aquela coisa de conteúdo puramente da sua área de ciências exatas. Basicamente, o Bunge mesmo fala muito sobre a ideia de que os físicos tendem a ignorar a filosofia. Isso é um problema, porque na verdade ele até aponta um erro grave. O cientista em si, um físico que está rejeitando a filosofia, acha que ele não está tendo nenhuma postura filosófica no decorrer da investigação científica. Sendo que, na verdade, ele está tendo uma postura. Às vezes pode ser uma postura positivista. Em mecânica quântica, por exemplo, o próprio Heisenberg fazia uso de algumas interpretações dela. E isso era uma postura filosófica. O Einstein, por exemplo, ele tinha uma formação também em filosofia. Ele fala, inclusive tem um artigo no Crítica na Rede que fala Einstein como filósofo da ciência. E ele aborda muito desse problema, que os cientistas fazem ciência, lidam direto também com problemas filosóficos, porque eles não têm simplesmente conhecimento daquilo. Acaba tomando muitas vezes posturas que prejudicam a própria ciência por se dar conta dessas posições. Eu até fico pensando assim, se realmente existe o que faz eles negarem a filosofia. O único argumento que eu vejo realmente é por ignorância, por não ter contato com a área. Porque, por exemplo, em mecânica quântica mesmo, a gente tem problemas metafísicos, que é o problema da propriedade básica dos objetos físicos. Isso é um problema metafísico. E é um problema que é muito envolvido com a ciência em si. Agora, a única solução para isso mesmo é inserir grades de filosofia da ciência, de epistemologia, para reeducar o pessoal. O único problema que eu ando vendo nos últimos meses, assim, nos últimos anos, inclusive, é que geralmente as disciplinas de filosofia da ciência geralmente não vão muito longe.
para geralmente em pensadores como Popper, Thomas Kuhn, Feyerabend, e não explica qual é a visão mais aceita atualmente. Muita gente acha ainda que a visão popperiana de ciência, que é aquela de testar e falsear, é ainda mais aceita. Só que essa teoria já tem 20 anos que já foi esquecida. Não é nenhum tema de debate mais em filosofia da ciência na comunidade acadêmica. Então, basicamente é isso. A única solução mesmo é disciplinas que englobem mais isso e aplicar logo na formação do cientista. Porque depois, dificilmente você vai conseguir fazer alguém mudar de ideia. E eu debato muito também com físicos que têm essa mesma visão de ignorar a própria filosofia. Então isso é um problema que ainda a gente tem que trabalhar mais embaixo mesmo, logo no começo. É o que estou falando, porque no caso da astronomia, a base dela toda era filosofia, né? Principalmente a parte observacional, o nome das constelações, tudo isso aí na própria mitologia, né? É tudo muito mais... E foi tirado isso com o tempo, né? Hoje o pessoal pensa em outras... Hoje não tem mesmo. Então a filosofia é... Quê? Já deu? Oi, meu nome é Osnaldo, eu sou estudante de computação, né? Aí você estava falando que não se conseguiu definir ainda o que é consciência em si, né? Algo do tipo. E você acha que agora que o homem está buscando a criar uma inteligência artificial, você acha no momento que ele conseguir construir essa inteligência, você acha que ele consegue a resposta para isso? Eu acho que não, porque na minha opinião, o cérebro é muito mais complexo do que, por exemplo, uma máquina. Se você for entender o cérebro de um modo mecanicista, você não vai poder também ignorar o quê? Que ele faz parte de um sistema físico, você não pode ignorar o meio ambiente, você não pode ignorar o aspecto biológico envolvido no funcionamento do cérebro. Então, se você reduzir toda a compreensão do cérebro, mais ou menos, levando em conta uma perspectiva tecnológica, principalmente de inteligência artificial, eu acho que ninguém vai muito longe com isso, não. Então, Não, eu não acredito muito nisso, mas se você for, praticamente adepto da ideia, eu, pelo menos pelo que eu estudei sobre o assunto, você teria que também aceitar a ideia mais ou menos que o cérebro funciona mais ou menos como um computador e que ele tem a sua própria linguagem. E se você descobrir essa linguagem, você poderia decifrar tudo. O que é a consciência, por exemplo. Mas eu não sei... Mas é uma ideia em aberto. É uma ideia aberta. É só uma hipótese. Eu queria que você desse só uma explicação um pouco melhor sobre a teoria das cordas, porque do jeito que você falou, ficou meio vago e, tipo assim, ela não passou a ideia principal da teoria, então você só falou que ela consegue alterar os seus parâmetros, então eu fiquei meio com a cabeça meio voando sobre um pouco o assunto e poder explicar isso um pouco melhor para eu poder... Bom, basicamente... Nem quem criou a teoria das cordas sabe explicar direito. É verdade, o Michio Kaku mesmo peca muito para tentar explicar o que é a teoria das cordas. Mas, por exemplo, a teoria das cordas é praticamente a ideia de que partículas, existem laços envolvendo o mundo microscópio, algo que liga outras partículas. É difícil de explicar e é problemático, e eu prefiro também não inteirar muito nesse assunto, porque também não é minha área de especialização. Mas... Você começa só, tem que entender um negócio chamado entrelaçamento quântico, e daí vai, cara. É muito... Sobre as protociências, sobre as protociências que você estava falando antes, essas ciências que estão passando do âmbito hipotético e se construindo. No caso, por exemplo, da sociobiologia, dá muito receio de pensar dados pelos sociólogos que já tentaram
antes tentar mesclar, utilizar de termos biológicos para fazer antropologia e sociologia, pode sair muito determinismo dessas mesclas. Então você acha que por esses exemplos de protociências, elas podem sair ou elas podem acabar se desfazendo? Porque dá medo, dá muita propensão a dar merda nisso. Bom, eu acho que perigo, tipo, por exemplo, de incorporar explicações deterministas, tipo determinismo biológico, eu acho que essa ideia tipo, já está meio ultrapassada. Mas principalmente, eu acho que isso não é possível na ciência de hoje. Inclusive, quando a gente vai falar, por exemplo, um exemplo, se a gente vai falar de orientação sexual, já entra aquele debate se é uma construção social, se tem influência biológica, se tem influência no desenvolvimento da pessoa no útero, tudo. E se a gente acaba recorrendo a uma explicação da biologia, geralmente já começam a acusar a própria pessoa de ser determinista. Só que essa visão não é mais muito compartilhada. Tipo, por exemplo, eu acho que tem um acúmulo. Tem tanto um aspecto social que a gente tem que investigar e o biológico. Mas é em equilíbrio isso, e não sobrepor um com o outro. Acaba criando-se um certo receio de usar termos biológicos em determinados aspectos sociais. Porque, no caso, pela ciência que já se tem e que já se foi refutado e que tem vários comentadores que até desmentem algumas teorias, por exemplo, do final do século XIX e daí pra frente. Então dá um pouquinho de medo, dá um pouquinho de... Eu acho que esse determinismo que você diz mais refere ao medo de acontecer algo semelhante a uma eugenia, por exemplo. Sim, também. Por exemplo, no caso de levar em... Mas aí já foi levado mais por erros de interpretação da própria ideia. Porque no caso de usar termos biológicos e no caso, por exemplo, determinismos, no caso, acabar gerando xenofobia ou tentar utilizar, que nem vertentes antropológicas que tentam comprovar com biologia que... Acho que, tipo, deve haver interação das humanas em si com as biológicas. Sim, tem que ter essa união. Eu acho que também você reduzir tudo a um aspecto só social, você não acaba de fato construindo um conhecimento e você não acaba entendendo a natureza realmente como ela é. E pior, né? A gente tem que lembrar que geralmente jogam a culpa também na ciência por causa da eugenia, sendo que na verdade não foi culpa da ciência. Foi mais ou menos uma culpa de interpretação. Sim. E é uma pseudociência, eugenia. Ano que vem vou chamar o Caio Gomes para dar uma palestra de teoria das cordas aqui. Já que é tão famoso assim, todo mundo quer, né? Você pode dizer o que está no fronte da discussão hoje em dia em filosofia da ciência? Oi, não entendi. O que está no fronte da discussão em filosofia da ciência hoje em dia? Visões de mundo, tipo como realismo e empirismo construtivista. Alguma maneira de descrever a atividade científica sem excluir nenhuma área. Porque, por exemplo, existe aquela ideia de que... Existe aquela briga, humanas versus exatas. Na filosofia a gente já... Sabe, a gente não está lidando mais com esse problema. A gente incorpora uma teoria que tenta descrever isso de maneira geral. Então, ou seja, a gente tem o que como uma definição mais global de ciência. Uma ciência que estuda a sociedade, estuda a cultura, uma ciência que pode nos dizer algo sobre como viver melhor e, inclusive, as suas implicações, o que ela pode gerar com o seu conhecimento em tecnologia. Então, basicamente, são essas discussões também. E tem muita discussão também ainda envolvendo inteligência artificial, em filosofia da mente, principalmente, e, inclusive, ainda o problema da consciência. Eu sou Fausto, gostaria de perguntar, você é um divulgador de conteúdo científico no Facebook, né? Você tem uma página. Eu divulgo ciência, basicamente. Sim, você como divulgador científico, você também tem percebido que a pseudociências, principalmente design inteligente, mais para essa área, estão ganhando muito espaço, homeopatia também. Queria saber como você enxerga isso? Você enxerga isso como se atrapalha a divulgação científica, que é um déficit no Brasil? Olha, o maior problema da pseudociência estar se popularizando na mídia
pelo menos, eu vejo culpa em boa parte dos jornalistas. Há jornalistas competentes que fazem um trabalho magnífico. Por exemplo, Carlos Orsi, que escreve, se não me engano, para Galileu, se não me falha a memória. Ele é um jornalista cético, então, ou seja, ele, além de divulgar ciência, ele busca refutar sempre que possível pseudociências. Mas a culpa mesmo é o seguinte, por exemplo, vou te dar um exemplo. Tem muitas páginas grandes no Facebook que os administradores são pessoas que não têm conhecimento científico, só divulgam curiosidades, e numa dessas curiosidades acabam divulgando alguma informação errada, acaba divulgando pseudociência. Então, sabe, é uma soma de fatores. Mas o maior meio que eu vejo é os jornalistas dando atenção a uma determinada celebridade em ciência só por causa da reputação científica do cara, mas não levando em conta o que ele está querendo expor naquele momento. Por exemplo, tem um químico da Unicamp que ele defende o design inteligente. Ia comentar sobre esse cara. Ele faz o evento dele lá e o debate dele você não tem debate sem ideia oposta. Então, basicamente, e o pessoal dá muita atenção para ele por causa da carreira que ele tem em química. Por causa da reputação. Ele realmente tem um currículo invejável. Ele falar só pela autoridade, certo? Pela autoridade. Que nem, por exemplo, Newton. Ele escreveu sobre alquimia, mas não quer... Isso não quer dizer que a alquimia realmente funcione, cara. Exatamente. É exatamente isso. Mas esse é o problema. Os próprios jornalistas são induzidos por isso. Mostrar o currículo já é tudo. O maior exemplo disso é quando qualquer coisa acontece em Marte. Agora há pouco tempo descobriram moléculas orgânicas. Se você pegar todos os portais, todos os jornais falaram que tinha achado vida em Marte. Porque para os jornalistas, que não são cientistas, eles acham que molécula orgânica só vem de origem biológica. Eles não entendem que tem outras origens. E aí saíram falando por quê? O que vende mais? O que dá acesso hoje? Você escrever isso ou você escrever, foram achados compostos orgânicos, mas não se sabe se é vida ou não. Então o cara ignora isso aí, entendeu? Isso é a maior coisa que tem. Qualquer coisa que você vê de Marte, você pode pegar todos os jornais, o cara coloca lá. Evidência de vida, Marte tem vida. Não tem nada disso, entendeu? Nem é ética, é porque ele não sabe realmente. Ele pega uma notícia que a NASA publica, por exemplo, ele não sabe interpretar o que está escrito ali porque ele não tem conhecimento. Então ele ouve falar que a gente é composto de moléculas orgânicas. Então para ele, cara, molécula orgânica só pode ter origem biológica. Mas não, ela tem outras 500 mil origens que não tem nada a ver com a biologia, entendeu? Então esse é um problema sério. Pelo jeito que você fala, parece que você vê a pseudociência como uma coisa ruim. Só que se olhar ruim ou bom, é uma coisa moral. Você adota algum sistema de moralidade para defender as coisas que você fala? Por exemplo, Steve Jobs poderia ter tratado do câncer dele recorrendo à medicina científica e provavelmente ele teria se tratado do câncer. Ele preferiu usar formas de medicina alternativa e ele acabou morrendo. Existem muitos casos assim, por exemplo, até com acupuntura, com homeopatia, que, por exemplo, ao invés da pessoa buscar o tratamento certo, o tratamento correto, acaba indo para a pseudociência. E isso envolve vida de pessoas. Eu me preocupo basicamente com isso. Eu acho que a vida é algo importante demais para uma pessoa chegar e brincar com você e vender essa ideia para você como se de fato ela fosse ciência. Porque na verdade essas pessoas vão chegar para você dizendo que ela tem comprovação científica. E eu acho que é nesse ponto que a gente tem que perder. Que a gente tem que bater muito. Aliás, por exemplo, tem, inclusive assim, vou dar um exemplo. Tem amigos meus que tinham uma mãe que estava com câncer, ao invés de tratar com um processo de quimioterapia, tudo, seguiu o método padrão, ela preferiu recorrer a métodos alternativos, inclusive até se refugiou em religiões, enfim, ela acabou se curando, acabou falecendo. Então é um problema. Não, eu adoto sim um sistema moral, eu adoto o que é chamado de agatonismo. É um sistema moral que combina egoísmo com altruísmo. E essa é a minha concepção de mundo, viva a sua vida e ajude os outros a vivê-la. Ufologia, por exemplo, né? Ufologia. Se vocês quiserem ver, vou dar acesso pro cara que não devia, hein? Entrem num site chamado ufodailysighting.com.
E aí vocês vão ver o que o cara coloca lá. Cada coisa, uma mais absurda que a outra. Ele pega uma foto da Lua, feita de uma maneira esquisita, desenha uma base, ele vai lá e desenha. Na hora que você olha o desenho dele, lógico, é aquele lance da nuvem, né? Olha o cachorro ali, tá vendo? O cara vai lá e, pô, tem uma base mesmo. E ele faz isso com um monte de coisa. Entrem lá que vocês vão ver o que é, não é verdade? Verdade. Você conhece o Projeto Portal, passou na Record e tudo mais, até o ET Bilu, que não lembro, a Terra é convexa, não é redonda. Tem muita coisa mesmo, a gente tem que tomar muito cuidado com tudo que... Por isso que eu falei desde o início, o mais importante é a gente ter a base. Se a gente tem a base, o resto a gente... Eu trabalho com divulgação científica há muitos anos, quantos não vai denunciar a minha idade, mas uma das coisas que a gente percebe também é uma questão política, social, da necessidade de estar na mídia. Inclusive, alguns laboratórios de ciência também enfrentam isso, e na NASA não é diferente. Então, vocês têm os laboratórios que precisam estar apresentando resultados novos, quando os resultados que eles descobriram, toda semana descobrem um planeta parecido com a Terra. Já repararam nisso? Descoberto um planeta um pouquinho mais parecido com a Terra. Porque os laboratórios têm que apresentar dados, têm que se manter na mídia, para poder captar recursos. Então, tem uma questão política, social, que nós estamos envolvidos nesse ambiente, né, e que a pesquisa científica sempre acaba sendo influenciada por isso. Então, a gente que lida com divulgação científica tem que descascar o abacaxi do cientista que apareceu lá, conseguiu fazer uma descoberta, não sei o que, precisa que o laboratório apareça. Então, há toda uma disputa no meio científico que gera esse ruído. Claro que isso não tem nada a ver com a pseudociência. A questão que a colega levantou da questão da moralidade, né? Acho que se você escolhe um tratamento pseudocientífico, você tem que ter consciência que escolheu um tratamento pseudocientífico e não levar a fama de que aquele elixir de babosa tem alguma coisa científica porque alguém em algum lugar falou de um artigo que nem apareceu em revista nenhuma. Então, quer dizer, as pessoas estão acostumadas a chamar de científico uma bagagem sem pesquisar se aquilo veio de um tratamento científico mesmo. Então, quer dizer, se a pessoa quer se tratar com babosa, é uma opção da pessoa, mas ela não pode usar isso como uma referência científica. Acho que é essa questão que é levantada na questão moral da coisa. A pessoa tem direito de escolher o que quiser para fazer da vida dela, mas ela não pode usar o rótulo de científico numa coisa que não passou por um critério científico. Por isso que, de vez em quando, algumas coisas como astrologia, como homeopatia, como ufologia, tentam se colocar cientificamente, e a gente precisa, se você quer se colocar como uma coisa científica, passe pelos critérios científicos, de teste, que você levantou muito bem, de teste, de falsificabilidade, e a questão dos pares, uma pesquisa que tem que ser reproduzível. Eu inventei aqui a fusão a frio, mas só eu faço. Só para exemplificar e para a gente acabar esse negócio da NASA, há poucas semanas atrás passou um asteroide muito perto da Terra, o 2014 BL-86, e quando a NASA fez uma imagem de radar, ele apareceu com uma luazinha em volta dele. A NASA publicou aquilo como se ela tivesse descoberto aquilo. A comunidade que conhece, que sabe que não foi ela, bombardeou a NASA e falou: para com isso, porque não foi vocês que descobriram. Esse satélite já tinha sido descoberto por um astrônomo amador por sinal de radar. O diretor da NASA, o Charles Bolden, ex-astronauta, teve que escrever no site da NASA uma nota se retratando com o cara e falando que a descoberta realmente foi dele, mas foi a primeira vez que foi imagiado com um radar mais potente e tal. Então, é isso que o Naelton mesmo falou. Mesmo essas grandes agências, os grandes centros, tem que chamar atenção para estar ali na mídia e estar com notoriedade toda hora. Vou agradecer aqui o Douglas, palmas para ele, foi muito legal. Obrigadão a todos vocês aí. Valeu, Douglas. Personalizado, flexível, moderno. O ensino do futuro acaba de chegar na Wizard. Novo Wizard Plus. O curso de inglês que se adapta a cada aluno. Diferente de tudo que você já viu, o Wizard Plus oferece um sistema inteligente de recomendação de atividades, permitindo que você fortaleça seu conhecimento onde mais precisa evoluir. Venha conhecê-lo. Wizard,
por uma nação bilíngue. Sometimes you picture me, I'm walking too far ahead. You're calling to me, I can't hear what you said. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time, time after time. Vivo. Para abrir uma empresa? Lidar com fornecedores? Controlar o dinheiro? Enfrentar a concorrência? Calma, acesse o portal de educação à distância do Sebrae. Cursos de empreendedorismo, equipe de tutores e o melhor, é grátis. O que você aprende no mundo virtual, aplica no mundo real. Acesse e inscreva-se. Segundo o dicionário, qualquer corpo que combinado com outro produza uma reação química, liberando energia na forma de calor. Tem combustível que já nasce com o brasileiro. Os outros, a gente desenvolve aqui. Nova gasolina Petrobras Grid. Maior desempenho, máxima eficiência. Petrobras Grid. Gasolina se escolhe assim.